Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom, galera, continuando falando aí sobre temperatura, a gente nas últimas aulas aí falou sobre calor, quantidade de calor, variação de temperatura, falamos sobre dilatação, falamos sobre o fluxo de calor. Quando a gente falou sobre a quantidade de calor, né, e as transformações na aula passada, transformação isotérmica, a gente falou sobre a transformação, a mudança do estado físico da matéria, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso direto para o sólido, ou do sólido direto para o gasoso. Tá? A gente falou mais sobre materiais do nosso dia a dia. A gente falei bastante sobre a água, né? Do gelo para a água para vapor. Agora a gente vai estudar as transformações que acontecem nos gases, tá? Todas as transformações que acontecem nos gases. Então, esse final da apostila, a gente só trabalha com os gases, né? O que vai acontecer com os gases. Tá? Então, primeiro, né? Quando a gente fala num gás, né? Na aula passada eu comentei sobre isso. Qual é a diferença do material pro seu estado, do seu estado gasoso para o seu estado sólido? Nada mais é do que o estado de aglomeração das suas partículas, né? Quanto mais aglomerados, sólido. Um pouco mais afastados, líquido. E mais afastados ainda, né? Quando quebra essas ligações aí, ela já passa para o seu estado gasoso, tá? Então, agora como a gente vai estudar os gases, tá? A gente vai levar em consideração muito essas partículas, o número de partículas, o número de moléculas que tem um gás, tá? O número de moléculas que estão contidas naquele recipiente, tá? Então, como que estão aglomeradas, como estão juntas essas partículas, quantas partículas tem, isso vai influenciar bastante, tá? Pra gente agora. Quando a gente falar num gás, tá? Quando a gente falar num gás, vão existir alguns tipos de transformação, tá? Vão existir alguns tipos de transformação. Mais exatamente, 3 tipos de transformação. Então, um gás, ele pode se modificar, né? Ele pode sofrer transformação de 3 maneiras, tá? De 3 maneiras. A primeira, a gente chama ela de isotérmica. Ou lei de Boyle. Vamos ver isso aqui. Tá? Lei de Boyle. Ela recebe esse nome Lei de Boyle, né? Porque foi formulada pelo irlandês Robert Boyle em 1650 e pouco. Tá? O que fala a transformação isotérmica? Tá? A transformação isotérmica vai mostrar isso aqui pra gente. Ó. Então, tem um gráfico aqui. Tá? Então, um gás,
esse gás, ele está com uma pressão. Ele está com uma pressão. Sei lá, ele está com 2P de pressão. Duas vezes a pressão atmosférica. E aí, esse gás cai para 1P a pressão dele. E o volume dele? O volume é 2V. E aqui o volume é 1V. Tá? Então, o que é uma transformação isotérmica? Isotérmica. Tá? Houve uma mudança na pressão, a pressão mudou e o volume mudou. A pressão e o volume mudaram. A pressão diminuiu e o volume aumentou. Professor, térmica não é de temperatura? Sim. Na transformação isotérmica, não temos alteração. Na temperatura. Não existe alteração na temperatura. Isso na isotérmica. Galera, o que acontece? O que está acontecendo aqui? Ó? Então, pensa no seguinte, tá? Você está com uma bola, né? Sei lá, uma certa quantidade de gás. Essa quantidade de gás, ela está presa num recipiente. Então, vamos chamar aqui de um embolo. Vamos dar a cor aqui. Ó, então esse vermelho é um gás. E esse gás ele tá preso num embolo. Tá? Ele está sendo comprimido aí. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai liberar espaço. A gente vai liberar espaço. Ou seja, a gente vai pegar esse cilindro. Não está do mesmo tamanho, galera, mas vamos imaginar que seja do mesmo tamanho, tá? E eu vou voltar esse embolo. Eu vou soltar, eu vou dar mais espaço para ele. Quando eu dei mais espaço, a pressão diminuiu. A pressão caiu. Por que a pressão caiu? Porque o volume aumentou. O volume, o espaço que ele está ocupando é maior. Então, eu tive uma queda na pressão porque eu dei mais espaço. Ele está ocupando um volume maior. E eu não mudei a temperatura. Tá? Isso é uma transformação isotérmica. Tá? Dúvida aí, galera? Tá? Então, isso é uma transformação isotérmica. É quando eu diminuo a pressão, e aumento o volume. Mas eu também posso fazer o contrário. Eu também posso fazer o oposto. Como que eu faço o oposto? Eu empurro esse embolo. Eu empurro ele. Eu aperto ele. Então, o que eu faço? Eu diminuo o volume e aumento a pressão. Tá? Então, eu posso ter as duas situações.
Eu posso aumentar a pressão, mas para isso eu tenho que diminuir o volume. Tá? Eu só vou ter mudanças, tá? Na pressão e na temperatura. Por isso, na pressão e no volume. A temperatura vai permanecer constante. Por isso, eu tenho uma transformação isotérmica. Tá? Eu não vou ter variação na temperatura. Eu vou ter variação apenas na pressão e no volume. Ok? Outra transformação isocórica, ou lei de Charles e Gay-Lussac. Isocórica, ou lei de Charles e Gay-Lussac, né? É a transformação isocórica. Aqui também vamos ter mudanças, tá? No que a gente vai ter mudança? A gente vai ter mudança na pressão e na temperatura, tá? Em alguns livros, tá? Em alguns livros eu já vi isso aqui como transformação isovolumétrica, tá? Eu também já vi, tá? Em alguns livros aí, em alguns sites como transformação isovolumétrica. O que que acontece? Eu tenho variação na pressão e na temperatura. Galera, mesma coisa. Mesma coisa. A temperatura desce, a pressão sobe, a temperatura desce, tá? Eu vou da mesma maneira aí, tá? Da mesma maneira eu vou ter que trabalhar. Para isso, tá? Para isso, a gente vai ter uma fórmula geral dos gases, tá? Fórmula geral dos gases. Eu vou explicar as três transformações e aí depois eu vou explicar a lei geral dos gases aqui, como que você consegue calcular o que teve variação, o quanto mudou, tá? Então, isotérmica não tem variação de temperatura, só tem variação na pressão e no volume. Isocórica, isovolumétrica ou lei de Charles Gay-Lussac, eu tenho variação na pressão e na temperatura. Então eu já tive variação pressão e volume, pressão e temperatura. Agora eu vou ter na isobárica, tá? Ou lei de Charles. A lei de Charles. O que que fala a lei de Charles? Né? O que que é uma transformação isobárica? Tá? A minha pressão vai ser constante. Não vai mudar a pressão. O que que vai mudar? O volume e a temperatura. Mas a pressão não muda. A pressão permanece constante. Então, isocórica ou isovolumétrica, volume constante. Isobárica, a pressão constante. Tá? A pressão é constante. Não tem variação na pressão aqui.
Tá? Esses são os 3 tipos de transformação. Aí que eu falei para vocês, tá? Existe uma lei geral aqui, tá? Que eu consigo mostrar para vocês quem vai variar, tá? É essa aqui, ó. Tá? É essa aqui. Pressão 1, volume 1, temperatura 1. Pressão 2, volume 2, temperatura 2. Tá? Como sempre, né? Uma única fórmula aqui para você calcular qualquer um dos 3. Professor, mas tem 3 transformações e eu vou usar uma fórmula só? Graças a Deus. Tá? Existem três transformações: isobárica, isotérmica, isovolumétrica, ou isocópica, tá? Isobárica, isotérmica, isovolumétrica. Existem essas 3 transformações e eu consigo achar qualquer transformação em uma única fórmula, tá? Então, assim, ó, para você, teta, para você, teta. Então, lembra sempre assim. Para você, teta. Para você, teta. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Aí, galera, ó, eu vou voltar lá na primeira. Na isotérmica. Na isotérmica. Na isotérmica, então, ó, para você, teta. Para você, P2, V2, teta. Na isotérmica, não há alteração na temperatura. Então, sabe o que eu vou fazer aqui nessa fórmula? Ó, tchau, temperatura. Então, como eu calculo a variação da pressão ou a variação do volume? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Onde o P é a pressão e o V é o volume. Tá? Então, simples. Tá? Agora, na isocórica, ou isovolumétrica, tá? Aqui o volume é constante. Então, ó, para você, teta, para você, teta. Agora aqui, ó, o volume é constante. Então, sabe o que eu vou fazer? Então, eu vou cortar o volume. Eu corto o volume. Então, como que eu faço para calcular a variação? Pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2, temperatura 2. E agora a última, que é a isobárica. Para você, teta. Para você, teta. Agora, estou falando da isobárica, a pressão é constante. Então, tchau, pressão. Tchau, pressão. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Né? Então, viram? É a mesma fórmula. PV sobre T, PV sobre T. E aí eu vou cortar quem for constante. Se ela é isotérmica, isobárica ou isovolumétrica. Sempre assim, galera. Sempre assim. Tá? Não são 3 fórmulas diferentes. Não se preocupem em decorar, em saber 3 fórmulas diferentes. Lembre, para você teta, para você teta. E aí você vai cortar de acordo com o exercício fale para você. Se ela é isotérmica, isovolumétrica, isobárica, tá?
Você vai eliminar aqui, ó, você vai cortar, você vai tirar da fórmula aquele que for constante. Sempre aquele que for constante. Dúvida até aí, galera? Tá? Então, essa parte dos gases é muito tranquilo. Tá? Você consegue calcular a variação de pressão aí, variação do volume, variação da temperatura. Uma coisa muito importante. Toda vez que eu estiver falando em gases, tá? Toda vez que a gente estiver estudando gases, a temperatura deve ser dada em kelvins, tá? Então, toda vez que eu estiver trabalhando com gases, a temperatura deve ser em kelvins. Vai ter que transformar? Vai. Professor, mas vai ter que transformar, tá? E para transformar em Kelvin, Celsius mais 273. Só para a gente lembrar aí, um adendo aí que é importante. Se você fizer com Celsius aí, vai dar errado. Tá. Quando a gente estuda agora gases, tá? A gente vai precisar muito de química, né? Sei que vocês são top em química aí. Quando a gente estuda gases, por quê? Porque a gente vai usar o número Avogadro. Tá? A gente vai usar o número Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, que é o número de moléculas que tem num gás. Tá? Então, um mol de um gás qualquer contém 6,02 vezes 10 a 23. Tá? É o número Avogadro. Por quê? Estou falando isso? Porque agora a gente vai trabalhar com a equação de Clayton. Tá? Ou equação geral dos gases. Tá? Lembre-se disso, a equação geral dos gases. Nessa equação geral dos gases, tá? Ela é dada pela pressão vezes o volume, N, que é o número de mols, tá? N é o número de mols, R, que é a constante dos gases, e T, que é a temperatura dele, tá? O R, que é a constante dos gases, ele tem 8,31 joules por mol por Kelvin. Tá? Então, um R, tá? O R, que é a constante geral dos gases, ele sempre vai ser 8,31. Tá? P é a minha pressão, V é o meu volume, R é a minha constante, T é a minha temperatura e o N é o número de mols. Tá? N é o número de mols que contém nesse gás. É o número de mols que estão presos ali nesse gás. Tá? Então, para você lembrar, PV é igual nRT. Tá? PV é igual nRT. Pressão vezes volume é igual número de mols vezes a constante,
8,31 vezes a variação da temperatura em kelvins. Tá? Em kelvins. Puta velha não rejeita tarado. Tá? Pra você lembrar. Tá? Então, essa aqui é a equação geral dos gases. Para você, teta. Para você, teta. Equação geral dos gases. Lei geral dos gases. Tá? Então, tem a equação e a lei. Tá? Essas são as duas fórmulas aí que a gente vai trabalhar com elas. Tá? Essas são as duas fórmulas que a gente vai trabalhar com elas. Quando a gente falar em transformação dos gases, toda vez que a gente falar das transformação dos gases, a gente se referiu à transformação de um gás. Equação geral aí, que é da puta velha, e a lei geral, que é a da teta. Tá? Só essas duas fórmulas, todas as transformações são assim. O que você tem que lembrar? Se a temperatura for constante, é isotérmica. Se o volume for constante, é isovolumétrico. E se a pressão for constante, é isobárica. E aí, quem eu vou cortar? Né? Quem eu vou cortar aí, quem eu vou eliminar, tá? Da lei geral dos gases. Dúvida, galera? Tá? Então, quando a gente começa a estudar a temperatura, né, que eu falo, o que é temperatura? O pessoal fica com certa dificuldade em saber, em definir o que é temperatura. Eu falo, quando eu falo em temperatura, nada mais estou me referindo do que o grau de agitação das moléculas de um corpo. Agora, nos gases, se essa agitação vai mudar, se eu vou ter um corpo aí, né, um gás, com uma agitação, a agitação vai ser maior, estou mudando a agitação, né, seja ela por uma transformação isotérmica ou isovolumétrica, né, essas duas aí eu vou mudar a agitação das moléculas desse gás, eu vou mudar a energia cinética deles, já que tudo que tem movimento tem energia cinética. Então, um carro em movimento tem energia cinética, uma formiga em movimento tem energia cinética, um grão de areia que sai voando aí tem energia cinética. Então, como a pressão vai variar, o volume vai variar, né? A temperatura vai variar, depende, não dá para variar os três juntos, uma sempre vai ser constante, tá? Uma sempre vai ser constante. O que vai acontecer? A energia cinética vai mudar, tá? Eu vou ter uma variação na energia cinética. E se a gente parar para lembrar, energia cinética é igual massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, né? Essa aqui é a fórmula da energia cinética. A gente viu isso aí até no 9º ano. Tá? O que vai acontecer? Eu vou ter uma variação nessa energia cinética, nessa movimentação. Essa energia cinética que vai mudar, ela vai mudar a pressão do meu gás.
tá? Então, de acordo com essa energia cinética se movimentando, mudando, variando, a energia cinética do meu gás, a pressão interna do meu gás, também vai mudar. Tá? Ela também vai mudar. Mas por que ela vai mudar? Ela vai mudar porque a velocidade de propagação do meu gás, das moléculas lá do meu gás, a velocidade de propagação delas também mudou. Também mudou. Então, o que, que vai acontecer? A massa continua a mesma, a velocidade teve uma mudança. O que vai mudar, eu vou colocar um Vzinho assim, ó, tá? Porque aqui eu estou falando de velocidade e aqui eu estou falando de volume, tá? Então a pressão, ela é inversamente proporcional ao volume, tá? Então a minha pressão, ela é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo volume. Vou colocar um Vzinho assim, só para vocês lembrarem que aqui embaixo é volume, tá? Só que como assim vocês estudarem matemática, vocês já viram que o volume de uma pirâmide, ele pode ser calculado por base vezes altura dividido por 3. A área da base vezes a altura dividido por 3. Ou seja, por um terço. Você multiplica o volume de uma pirâmide por um terço da altura, da área pela altura dela. Então, como eu estou falando de um gás, esse gás ele está comprimido. A tendência dele é fazer triângulos dentro do recipiente onde ele se encontra, né? Então ele está aqui, ó. Então ele vai fazendo isso aqui. Vamos supor que tem um embolo aqui. Ele bate lá e volta, bate lá e volta. Tá? A tendência dele é formar triângulos. Então a pressão, opa, é um terço da energia cinética que ele teria. Então a pressão é um terço da massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo volume. Tá? Então, quando eu falar na pressão interna de um gás aí, você vai ter que ter a massa dele, o volume dele e a velocidade que ele está lá dentro. Galera, quanto maior for o volume, menor será a pressão. São grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, maior a pressão. São grandezas diretamente proporcionais. Quem está embaixo é inversamente, quem está em cima é diretamente. Tá? E por último aí, a gente calcula a energia cinética. Tá? A energia cinética que esse gás tem. Então, quanto de energia ele tem? Quanto ele consegue se movimentar? Tá? A energia cinética máxima de um gás, tá? Ela vai depender da constante de Boltzmann, tá? Que é o K, que é a constante de Boltzmann, que vale 1,38 vezes 10 a menos 23. Então, temos duas constantes. O R, que é a constante geral dos gases. Cadê ele? Tá? O R, que é 8,31.
que esse aqui eu calculo na fórmula da puta velha, e a outra constante, que é a constante de energia, que é 1,38. Então, é 8,31 e 1,38. Tá? Então, 8,31 e 1,38. Tá? Os números são inversos. Essa é a constante, tá? De Boltzmann, a constante das moléculas que ele tem. Então, quando eu for calcular a energia cinética, eu vou ter que usar ela, tá? Então, a energia cinética, ela é 1,5 vezes maior, 1,5 vezes, 3 meios, é 1,5 vezes maior que a constante vezes a variação de temperatura, tá? Então, a constante que ele está, que vai ser uma constante, 1,38. Só você multiplicar para saber aí a energia que ele tem pelo valor da temperatura desse gás. De novo, quanto maior a temperatura do gás, maior será essa energia. São grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, maior a energia. Por quê? Porque é a única coisa que vai mudar aí, galera. A única coisa que muda. O restante é tudo constante. O restante não muda absolutamente nada. O K tem sempre o mesmo valor e o 2/3 está ali, sempre com o mesmo valor, né? Não dá para mudar. É da fórmula esse 2/3 aí. Tá? Dúvida, galera? Tá. Então, ó, tem os exercícios aí da página 34, 35, vocês fazerem hoje aí. E aí, quarta-feira, tem mais uma aula aí para vocês fazerem na plataforma SAS, tá? E aí, a semana que vem a gente corrige eles. Fechou? Posso, Pedro? Então, vamos lá. Vamos começar. Vou dar um de cada, Pedro. Das transformações. Tá? Então, primeiro vou falar da transformação isotérmica. Essa transformação isotérmica. Então, vamos imaginar um gás aqui. Ó. Ele estava aqui, a pressão dele era 2 e o volume era 5. Se a pressão subir para 3, quanto que vai ser o volume? Então, para você, teta, para você, teta. Bom, eu não tenho variação de temperatura, então vou cortar o T. Então, eu vou colocar, ó, 2 vezes 5 é igual a 3 vezes V. Eu não sei esse volume aqui, ó. 2 vezes 5, 10. É igual a 3V. Volume é igual a 10 dividido por 3. Tá? Então, assim eu faço a transformação isotérmica, que não teve variação de temperatura. Agora, uma variação isovolumétrica. A pressão é 4 e a temperatura era 100 kelvins. Se a pressão subir para 5, agora a pressão é 5, quantos kelvins vão estar? Então, para você, teta,
o volume é constante. Então, vai ficar 4 sobre 100 é igual a 5 sobre x. Ou sobre, se você preferir, sobre t. 4t é igual a 500. T é igual a 500 dividido por 4 dá 1, sobra 1. 2 sobra 2, 125. A temperatura subiu para 125 kelvins. E a isobárica, o volume é 5, a temperatura é 100, o volume é 10, a temperatura é quanto? Então, para você, teta, agora a pressão é constante, corta e corta. 5 sobre 100 é igual a 10 sobre T. 5T é igual a 1000, T é igual a 200. A temperatura aqui é de 200 kelvins. Tranquilo? Tá? Essa é a lei geral dos gases. Agora, na equação dos gases, puta velha não rejeita tarada. Então, aqui eu posso calcular a pressão, o volume e a temperatura de um gás sozinho. Então, vamos supor que a pressão dele seja 5, o volume é 2, ele tem 5 mols, a constante 8,31. Qual é a temperatura desse gás? Então vai ficar 10 é igual 5 Professor, sobe 1, 40. e a fração 3 meios que aparece aqui na equação? Não, aí é na energia. Ah, tá. Aqui eu estou falando, tipo, teve transformação, mas um gás sozinho. Não vou fazer comparação com dois gases. E nem nessas aqui eu tenho dois gases. Né? Dois gases não, o mesmo gás, mas em dois momentos. Aqui eu vou ter um gás sozinho, no momento dele. Aqui eu quero saber, eu quero saber a pressão dele agora. Quanto que é? Aí eu uso essa. Teve mudança de estado aqui e tal, teve uma variação. Aí eu uso da teta. Agora ele sozinho, eu uso da primavera aqui. Então dá 41,55 vezes T. Aí T é igual a 10 dividido por 41,55. Então, agora, da energia, aí quando eu tenho, qual é a pressão de um gás, aí ó, 1/3, de massa 2 quilos, que está numa velocidade de 1 metro por segundo e o volume dele é 5. Aí eu uso a de 1/3. Pressão é igual a 2 vezes sobre 15. Aí aqui eu vou usar a pressão. Aí eu uso 1/3. Aí se eu falar assim, qual é a energia cinética máxima dele? Aí sim, energia cinética é igual 3 meios vezes 1,38 vezes 10 a menos 23 vezes, sei lá, 100 Kelvin. Né? Só para calcular. Então, 8, 24, vão 2, 9, 11, sobe 1, 3, 4. Vezes 10 a menos 23, dividido por 2.
Então, energia cinética, 207 vezes 10 a menos 23. Como eu não posso deixar assim, vai ficar energia cinética 2,07 vezes 10 a menos 21. Andei 2 casas. Joules. É um zero. Beleza? Então falou, rapaziada. Até a próxima aí. Aí na próxima a gente corrige aí. Valeu? Até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau. Falou, tchau.